Inclusive, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é o seguinte. Outro dia, conversando com alguém mais próximo ao governo, né? Mas me disseram assim, em outras épocas, o governo nem recebia a Duemes, né? Então é preciso ter muito cuidado, tem todo esse discurso, né? Você tem que ter muito cuidado, porque o governo nem recebia essa coisa que tentar pintar a ideia de não pode ser radical, não pode ser isso, né? Só que uma coisa que as pessoas não percebem, nessa época que o governo não recebia a Duemes, né, o salário do doutor era maior do que hoje, quando o governo recebe a reitoria, recebe a Duemes. Então, se for em termos de receber, esse governo, se é para receber, sim, a gente pode ser bonzinho, amigo e tal, mas só em relação a isso, a ser recebido. Mas eu não acho que, embora algumas pessoas estão interessadas em ser recebidos tal, não é esse o interesse da categoria. O interesse da categoria é ser reconhecida com um salário digno, né? Então, isso é importante, né? Na época em que havia, e não estou dizendo que aquela época é melhor ou pior, ou que isso é certo ou errado, mas estou dizendo o seguinte, que isso não é uma referência, né? O fato de o governo receber, tratar bem, não implica que a categoria esteja recebendo bem, porque nós temos realmente esse caso de que em outras épocas, eu acho que até era verdade, eu não sei, porque não se referia a mim, eu não estava na Duemes, nem estava na reitoria, nem nada, mas conversando, falando, olha, teve outras épocas que o governo nem recebia, porque era alguém que era oposição e não sei o quê. Sim, não recebia, mas o respeito em termos de reconhecimento da categoria, eu também não sei porquê, mas em termos de valor financeiro, era maior. O governo não tinha coragem de fazer os cortes que tem feito. Né? Porque eu não sei, talvez a categoria tinha mais força, não sei, o momento político era outro, não estou analisando isso agora. Mas só para a gente não cair nessa falácia de que ser recebido, ser bem recebido, implica em condições melhores para todos, para todo mundo, né? Não deve se preocupar só em ser recebido. Nós temos que preocupar se a categoria está sendo reconhecida, o salário, né? Veja, pensar num bom negociador aí, né, apenas um bom negociador para fazer o meio de campo das negociações salariais, na verdade, significa uma espécie de fim do sindicato. Seria só você escolher uma pessoa, entre algumas, escolher um conjunto, montar uma comissão, e essas pessoas fariam o trabalho, né? Você não precisaria mais do sindicato. Quer dizer, por que o sindicato é importante? O sindicato é importante porque ele tem que fazer, ele tem que representar a base, ele tem que ouvir a base, ele tem que mobilizar a base, ele tem que conversar com os professores, né? E é dessa mobilização da categoria, enquanto classe, categoria, conjunto de pessoas, coletivo, que se pode conseguir alguma coisa, né? Bom, só para terminar aqui, um último ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte. Nós temos que entender uma coisa. Enquanto há a ideia de que está tudo muito bom, está tudo muito bem, está todo mundo contente, que o salário está ótimo, né? Enquanto há essa ideia, essa impressão, essa mensagem, isso dificulta qualquer negociação. Ao contrário do que se pensa. Não é isso que facilita a negociação.
O que pode proporcionar uma negociação mais contundente é justamente o contrário. É a categoria mostrar que há um descontentamento, canalizar isso, né, para uma luta, né, organizada, né, consciente, racional, né, que expresse esse descontentamento. É isso que nenhuma negociação vai avançar. Então, o caminho que nós estamos propondo, e eu acho que esse é o caminho vitorioso da eleição, ou seja, é isso que a categoria quer, né? O caminho que nós estamos propondo é que a categoria, a classe dos professores, mostre a indignação diante da situação e lute por uma condição melhor de salário. Nós temos que criar as estratégias para isso, por isso as reuniões sindicais. Nós tivemos uma assembleia ontem, onde iniciamos essa discussão, nós estamos imprimindo materiais, mas é fundamental que toda a categoria participe e que tenha essa consciência, né? Essa consciência que essas informações que a gente passou hoje, né? Para que a gente possa tomar ações coletivas. Então, eu acho que já passei um pouquinho do tempo aqui que nós, mais ou menos, designávamos para o programa, por isso eu estou resumindo aqui e terminei a próxima quinta.